Agora é o tempo de comemorar, viver a promessa, o derramar do Deus Espírito Santo. E os discípulos de Jesus em Atos capítulo 1 ainda não haviam entendido a nova aliança. Para ocupar a vaga de Judas Iscariotes no ministério, apesar de terem orado, lançaram sorte que veio a cair sobre Matias. Mas vemos que após Atos capítulo 2, depois do Pentecostes, que não existe mais oração e sorte, mas oração e aguardar a resposta do Deus Espírito Santo. Por isso não vemos nada escrito sobre Matias no Novo Testamento. A resposta do Deus Espírito Santo não era Matias, e sim Paulo de Tarso. Até hoje os judeus estão comemorando o que Deus Pai fez para eles, como libertou da escravidão do Egito, fez abrir o Mar Vermelho, deu o maná do céu. Hoje podemos incorrer no mesmo equívoco, comemorar o nascimento de Jesus de Nazaré, ao invés de comemorarmos a promessa do derramado Espírito de Deus. Como vemos em Apocalipse 3:20, ele estava à porta das igrejas, e não de pecadores. Eu quero dizer que podemos comemorar mesmo com Deus Espírito Santo do lado de fora. Quero dizer duas coisas. A primeira é que estamos no tempo do Deus Espírito Santo. Deus é Espírito. A Trindade é assim. Deus Pai tem vontade. Em Isaías 46:10 ele fala que realizará toda a sua vontade. E de Gênesis até Malaquias, Deus Pai está em ênfase. Mas é Deus Filho, que era Espírito, se esvaziou e tomou corpo de carne e veio nos falar qual é a vontade do Pai. Em Hebreus 1:1, Deus falou nos últimos dias por meio do teu Filho. Após a ressurreição de Cristo, assentou-se à destra de Deus Pai. Até sua volta, estamos no tempo do Deus Espírito Santo, que realizará tudo o que Deus Filho anunciou. A segunda coisa que eu quero dizer é que não faria sentido algum comemorar o nascimento de Jesus ou até mesmo a morte de cruz de Cristo se ele não tivesse ressuscitado. Porque como Paulo diz em 1 Coríntios 15:14, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecereis nos vossos pecados. Parar na ressurreição de Cristo também seria outro equívoco, porque Jesus disse em João 16:7 que enviaria a promessa. Jesus diz: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo, o Consolador, não virá até vós. Mas se eu vou enviá-lo-ei. É a promessa que está em Joel 2:28. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Às vezes que perguntei quando estava pregando em alguma igreja se eles tinham o amor de Deus, quase todos disseram que sim. Depois perguntei o que era o amor de Deus e quase ninguém respondeu o que acabaram de dizer que tem. Depois perguntei se toda a humanidade tem o amor de Deus. A verdade é que a humanidade não tem o amor de Deus. Um dia eu estava meditando na Bíblia, um texto de Romanos capítulo 5, quase como tivesse saltado assim da Bíblia. E como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 8, a humanidade tem a prova do amor de Deus. Deus prova seu amor para conosco quando ainda éramos pecadores. Mas o que é o amor de Deus? E está lá em Romanos capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus é derramado nos nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Como diz em Romanos 8:11, se habita em nós o Espírito, então o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, se habita em nós, nós também ressuscitaremos. Por isso em Romanos 8:9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas você poderia me dizer, Cristiano, mas em João 3:16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus amou o mundo de uma tal maneira, um tal modo, que para a gente entender nós precisamos voltar no versículo 14, e que está escrito: de modo que, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo o que nele crê tenha a vida eterna. Aí vem a frase: porque Deus amou o mundo.
Então, para a gente entender essa maneira que Deus amou o mundo, a gente precisa entender o contexto de João 3,14, né? Que foi esse amor foi semelhante ao amor quando Moisés levantou a serpente no deserto. E para a gente entender o versículo 14, nós precisamos ir em Números 21:9, para entender que naquele tempo Deus estava castigando o seu povo, havia mandado serpentes venenosas para picar e matar o seu povo, e Deus não tira o veneno nem a serpente, mas fala que Moisés, que intercede pelo povo, fala para ele levantar uma serpente de bronze, e todo o que for picado olhasse para ela não morreria. E é dessa maneira que Deus amou o mundo. Eu não sei em qual tempo você está vivendo e por isso comemorando. Você pode estar no tempo onde Deus Pai tem vontades, que foi de Gênesis a Malaquias. É o tempo onde os judeus estão vivendo hoje. Ou você pode estar no tempo de Jesus de Nazaré, Deus Filho, que falou toda a vontade, anunciou toda a vontade do Pai, que começou de Mateus e foi até a ressurreição. Neste tempo te traz muito conhecimento. Ou também você pode estar no tempo do Deus Espírito Santo. Esse tempo após a ressurreição de Cristo e até após o Pentecostes e até a volta de Cristo. Esse tempo te traz muita zoe, vida de Deus, e você continua escrevendo o livro de Atos. Que esse seja um tempo de reflexão, renovo, se você não está no tempo do Deus Espírito Santo. Se você já recebeu a promessa, continue seu ministério de reconciliação e ajude outras pessoas a receber o Deus Espírito Santo. Amém.